No vídeo de hoje a gente vai discutir se o rei Charles foi vilão ou mocinho durante sua trajetória amorosa entre Camilla Parker e princesa Diana. Fica nesse vídeo para você não perder nada. E antes de começar o vídeo, por favor, gente, não deixem de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente a crescer e eu poder trazer aqui várias histórias para vocês. O príncipe Charles, ele conhece a Camilla Parker, a Camilla Bowles até então, né? Em 1970, aí a gente tem duas histórias. A primeira história é que foi em um evento de polo. Outras pessoas vão dizer que foi uma amiga em comum dos dois que apresentou eles em um jantar. Mas o fato é que quando eles se conheceram mesmo, ela ainda namorava o Audrey. Eles terminam, alguns meses depois, a Camilla e o Audrey terminam essa relação. A Camilla vai namorar com o príncipe Charles e o Audrey vai namorar a Anne, irmã do príncipe Charles, a princesa Anne. Ao contrário, para quem assistiu The Crown, vai falar, mas foi só uma noite. Não, eles namoraram por alguns meses. E o príncipe Charles estava namorando a Camilla, sim. A família real não queria, óbvio, a Camilla como uma namorada do príncipe Charles. Ela não queria que a Camilla fosse uma namorada oficial do príncipe Charles, porque a Camilla era uma mulher muito moderna. Ela só era 16 meses mais velha que o príncipe Charles, mas a família real não via também isso com os bons olhos. Ela falava o que ela queria, ela era piadista, ela tinha liberdade para ser quem ela queria naquela época. Por isso, o príncipe Charles acho que se interessou tanto por ela. Ela era uma mulher feminista, ela dava discursos sobre machismo já naquela época. E ela era uma mulher livre, ela ficava com quem ela quisesse. A verdade era essa. Só que todos os rapazes que ela ficava, ela sempre voltava para o Audrey. E aquilo dava uma inconstância na vida dela, muito séria. E a família real começa a notar isso como uma coisa que não é boa. Segundo a biografia do Charles, eles namoraram, acabaram ali, eles só vão se reencontrar em 86. Mas o fato é que alguns jornais britânicos vão dizer que o príncipe Charles chegou a comprar um anel que ia entregar para Camilla, que ele ia ficar noivo dela. Só que a família real teria barrado essa situação e não deixou isso ir para frente. Dizem que a própria rainha chamou o Charles e disse que ela não era uma boa moça para ser a futura rainha da Inglaterra. O príncipe Philip também não gostava da Camilla naquela época. Lembrando que é tudo o que eu já disse, né? Ela era uma mulher livre. Isso não era bom para a família real. Não era bom para a coroa. Então a família real pensou em quê? Em mandar realmente o Charles para servir a marinha. E nesse período ele ficaria longe da Camilla. E o que a família real achou como solução? Mandar o Charles para a marinha. Então ele ficaria um longo período longe da Camilla e esqueceria esse amor. Assim que o Charles ele vai para a marinha, a Camilla já fica noiva e se casa. Dizem que foi por intervenção da coroa, esse noivado e casamento. Outros dizem que não, porque a Camilla era muito apaixonada pelo Audrey e viu aquele momento como até uma distância do príncipe Charles, que ficaria muito no pé dela, e aí ela teria realmente ficado noiva e se casado nesse período. Então Charles volta da marinha, a Camilla já está casada com o Parker, mesmo assim eles mantêm uma amizade muito grande, e aí todo mundo vai dizer que os dois tinham sim já um caso desde essa época, e que o próprio Audrey sabia, porque ele também já teria outras mulheres, então seria um casamento aberto. E que isso já ficava ali entre os dois. A Camilla engravida do Audrey, né? E talvez nesse período o Charles ficou um pouquinho mais distante dela, que é quando ele vai namorar várias garotas. Ele conhece vários modelos, atrizes americanas, até chegar na irmã da princesa Diana, a Sarah Spencer. E nessa aí ele vai ter o primeiro contato com a Diana. Ao contrário da série, não foi nada bonitinho daquele jeito e tal.
Enquanto isso, o Charles, a Camila ainda tem essa relação com o Charles, deixando isso bem claro. E aí eu vou partir aqui agora com vocês. Até esse ponto, o Charles, eu acredito que ele é vítima. Ele queria se casar com uma pessoa e a família real, a coroa, a mídia, eles não gostavam da Camila. Então, eu acredito que de alguma forma a coroa, a rainha, pegou pesado com o príncipe Charles para que ele não se casasse com a Camila Parker, assim como a família real também pegou pesado com a irmã da rainha para que ela não se casasse com quem ela amava. Então a gente tem uma vítima, que é o príncipe Charles na época. Só que ele não tentou esquecer a Camila e ela sempre participou da vida dele. Ela escolheu o local onde ele ia morar, que é o fundo, é o quintal da casa dela, Highgrove. Ele compra essa mansão. Em todos os eventos de festas, ela tá presente, aniversário dele. Se ele vai dar um discurso em algum lugar, a Camila dá um jeito de ir. Então, a Camila não solta o príncipe Charles e o príncipe Charles também não solta a Camila. Sendo que a Camila, nessa época, tá casada. E eles têm essa relação, né? E entra aí uma vítima que é a princesa Diana. Lembrando que é uma menina extremamente sensível. Ela foi abandonada pela mãe quando era criança. Ela é uma menina muito quieta na escola. E virgem. Ela não namora, ela não ia para grandes festas. As festas que ela ia sempre com o irmão. Ela sempre estava sendo vigiada. E só que ela é a garota que os jornais gostam, que a família real gosta. Isso a gente trata em um outro vídeo, os detalhes dessa coisa toda. E a Diana vai ser um bode expiatório, porque o Charles precisava casar naquele momento, ele já tinha mais de 30 anos. E ela é muito imatura, ela tem 19 anos. Então, ela tem coisa assim que ela não acredita que está acontecendo na relação dela. Então, ela passa a namorar ele. Ela é convidada para ir na casa de um amigo, ela tá perto, e o amigo fala, olha, até o príncipe Charles vai estar na minha festa, então você tem que vir. E ela vai. E lá ela começa a conversar com o Charles e diz assim para ele, olha, eu achei você muito triste na caminhada até a igreja, atrás do caixão do seu tio. O tio dele tinha falecido, o Lord Macbeth. E ela comenta que achou ele muito triste, que deu vontade de abraçar ele naquele momento. Ele vai dar um beijo nela, ela fica muito assustada. E ele já quer levar ela para Londres. E eles ficam nessa noite. E eles passam a se falar muito por telefone. Não se sabe como a imprensa ficou sabendo dessa relação deles. Aparentemente, eles teriam ido a um café juntos ou algum teatro. Até a Diana não sabe. Mas o fato é que a imprensa ficou sabendo, antes até ela mesma saber que aquilo era uma relação séria, a imprensa ficou sabendo. E ela não dava entrevista para ninguém. A Camila, ela ficou sabendo da Camila através de um jornal que comparava a Diana com a Camila. Esculhambava a Camila, o fato dela falar o que ela pensava, dela já ter dormido com alguns homens, dela ter uma relação aberta que supostamente teria até uma relação aberta com Audrey Bowles. E a Diana, a menina virgem, boazinha, sensível, estudiosa, tímida, é uma quase modelo, muito bonita, já tinha cara de rainha. E ela viu, e aí ela percebeu que essa relação com a Camila, então, seria algo muito forte. Ela sabia que o Charles era ex-namorado da Camila, mas não levou isso pra frente. Enfim, eles namoram, uma relação de namoro muito distante, ele sempre muito distante dela, e ela entendia que aquilo era normal. A Diana conta que por uma questão de ser imatura, ela entendia que aquilo era normal, o pai dela também era distante dela. Então ela achava que era normal, que quando casasse que ia mudar, que podia mudar. Então foi um noivado muito complicado. Ela diz que foi um noivado com uma falta de carinho imensa, mas ela ainda achava que era o meio que ele foi criado, o príncipe Philip era muito duro com ele. E ela sempre arranjando desculpas para as ações do Charles com ela.
Até que um dia ela vê uma ligação dele super amoroso com a Camila. Ela ouve, não fala nada, não discute com ele. No outro dia, ela vai até o escritório do Charles, espera por ele. Quando ela encontra uma caixinha, quando ela vai abrir, o secretário dele fala: não abre. Se você abrir essa caixa, você vai se arrepender. Quando ela abre a caixa, tá lá uma pulseira escrito Charles e Camila, que ele iria entregar à noite para Camila. E no outro dia de manhã ia viajar para a Austrália. Ela fica tão perturbada que ela sai daquele momento mesmo do escritório, vai para a casa dela. Quando ela, no outro dia, um protocolo, ela teria que levar o noivo até o aeroporto, porque ele está indo para a Austrália. Quando ele sobe no avião, ela começa a chorar muito. E todo mundo, no outro dia, estampou nos jornais o choro da Diana, dizendo: olha que bonitinha. Tipo, ela tá chorando porque o noivo vai ficar alguns meses longe dela, etc. Ela está muito apaixonada. Só que, na verdade, ela estava chorando porque ela descobriu que tinha uma terceira pessoa na relação, que era a Camila. Ela estava muito triste e ela não sabia como terminar o noivado. Lembrando, o casamento dela já estava ali beirando 300 milhões de libras. Custou 300 milhões de libras o casamento dela. Os jornais não falavam em outra coisa, o medo de decepcionar uma nação. Parece que ela teria conversado com algumas amigas dela e as amigas ficaram assim: nossa, mas agora você vai fazer o quê? Então ela foi aconselhada a lutar pelo casamento dela. Afinal, quem seria casada e quem seria princesa seria ela. Então ela lutaria. Ele ainda não conhecia a Diana direito, né? E ela lutaria por esse casamento e por esse amor que ela tinha. Só que, na verdade, não dá em nada, gente. E quando eles vão para a lua de mel, ele leva 8 livros e ele praticamente não dá atenção nenhuma para ela. Até que ela pega uma conversa do príncipe Charles com a Camila e ela começa a brigar com ele. Por que você tá ligando para ela, contando todos os detalhes da nossa viagem? E eles não têm um momento de paz até por conta dos paparazzis. E aí, quando eles têm um momento para eles, ele passa a ligar para Camila. E ela questiona. E ela vai brigar. E aí ele dá desculpa, diz que não, que é uma amiga e que a Diana estava louca. Realmente a Diana não estava bem nesse período. Lembrando que ela estava sofrendo de bulimia. E aí a causa seria justamente o príncipe Charles e essa terceira pessoa, que é a Camila. Isso a gente deixa para um outro vídeo, todos os problemas de depressão, tudo que a Diana ela vai ter é por conta dessa terceira pessoa. A Diana, né, quando ela descobre a ligação, que ele tá ligando para Camila sem parar, ela não come no dia. Aí depois ela come muito, vai lá e vomita. A Diana, ela fica num estado de nervo tão grande, ela passa a ter uma síndrome de pânico, mas na época ela nem percebe que ela tem isso, que ela não consegue respirar direito. E ela tenta se auto-aliviar e não consegue. Então, a forma que ela tem realmente é vomitar, que ela se sentia poderosa naquele momento, segundo palavras da própria Diana. Depois de alguns dias, ele recebe uma ligação da rainha que a Diana acredita que ela chamou a atenção do Charles quanto ele está conversando todo dia com a Camila. Então, a Diana acredita que a rainha chamou a atenção, a coroa chamou a atenção do príncipe Charles e ele fica bonzinho. Aí, quando no último dia eles estão bem, eles vão ver as agendas deles para marcar alguns eventos juntos. Todos os eventos passariam a ser juntos. Então, tá o secretário da Diana, o secretário dele. Quando ele abre a agenda dele, cai um monte de foto da Camila Parker e dos dois juntos, inclusive. E aí eles vão para Balmoral juntos. Parece que lá a Diana reclamou muito da lua de mel, disse que ele não desgrudava da Camila, ela estava muito triste. E aí a família começou a dizer que a Diana seria um problema. E ela descobre que Highgrove, que é a casa que o príncipe Charles tinha comprado, era quintal com a Camila. Então ele saía para cavalgar com a Camila. E ela passa a viver isso diariamente, gente. Ela engravida do príncipe William. Ela se joga das escadas porque ela fica sabendo que os dois estavam demorando demais
Essa cavalgada do príncipe Charles com a Camila passava a demorar cada dia mais. E ela quer, enquanto ela tá grávida, que o príncipe Charles não saia mais para cavalgar com a Camila. Ela fica muito chateada e ela se joga da escada. Ele não dá ouvidos para ela e ela se joga da escada. Quando ela tá lá caída, por incrível que pareça, a rainha chega e a rainha começa a tremer, agoniada de ver a Diana naquele estado. E o Charles não dá a mínima, ele volta, não dá a mínima, a rainha briga com ele, mas não tem jeito, ele continua com a Camila. No dia que o William nasceu, ele sai para jogar polo com a família, com a Camila presente no evento. E a Diana fala que por um milagre o Harry veio, mas que mesmo assim o Charles nunca abandonou a Camila. Então a gente realmente tem uma história de amor aí, né? A Camila e o Charles. Mas eles fizeram uma vítima. E essa vítima foi a princesa Diana. O marido da Camila aparentemente não sofreu tanto, porque ele tinha outras mulheres. A princesa Diana também traiu o príncipe Charles, mas foi diferente. Foi depois que ela viu que não tinha jeito, quando o príncipe William já tinha crescido um pouquinho. O Harry, já tinha nascido o Harry. Ela viu que o casamento dela não tinha jeito. Ela não queria pedir a separação naquele momento, porque a família real ela não conseguia conceber uma separação com ele, porque ela achava que ela ia ter que levar aquele casamento o resto da vida. Ela não tinha uma ajuda psicológica correta. Então, ela passa a ter amantes, a Diana. Mas até um ponto, ela foi muito vítima dessa relação do Charles com a Camila. A história da Diana, gente, fica para um outro vídeo, todos os detalhes, quem ela namorou, os amantes, gravações assim horrorosas dela com o cara. Fica para um outro vídeo. Para você que ficou até o fim desse vídeo, muito, muito obrigado. Para você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Para você que não é inscrito, valeu. Se inscreva no canal, muito obrigada.